E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo e gente, hoje continuando aqui nossa sexta-feira, né, com Jujutsu Kaisen. Gente, capítulo 149, né, na semana passada tivemos aí a Maki indo de volta ao clã, né, e infelizmente entrando em uma luta com o pai dela que parece que tá dando muito mal, velho. Ele já tinha abatido a Mai, né, não no quesito de matar, mas ele tinha meio que ferido gravemente a Mai e fez logo em seguida, quebrando todos os planos da Maki, né, em relação a ataque e defesa, ele conseguiu eliminá-la. E aí também tivemos um pouco mais sobre as movimentações do clã, né, que estavam ali tentando meio que ficar de boa com os grandes nomes do Jujutsu, da sociedade de Jujutsu, né? Meio que não querendo aliança com o clã Gojo e com os outros clãs, né, relacionados ali. Então, bem complicado, estamos vendo essa modificação dos poderes, né? Planos e artimanhas para tentar tirar o Fushiguro, já que ele foi nomeado oficialmente o próximo líder do clã, né? E vamos ver o que vai acontecer. Terminamos ali num cliffhanger ao final, com a Maki derrotada, e provavelmente vamos ter, quem sabe, a continuação dessa luta. Não sei, porque eu acho que foi um ferimento muito grave, mas vamos ver no que vai dar, não é mesmo? Mas antes de começar, gostaria de pedir a vocês que, caso vocês gostem do nosso conteúdo, deixa aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos. E lembrando que hoje, às 10 da noite, lá na Twitch, vai ter a nossa primeira live de Octopath Traveler, o jogo que o pessoal escolheu. Então, dá uma checada lá, twitch.tv/Setor7. Então é isso, gente, vambora pro capítulo. E aí, começamos aqui com... Aqui, ó. Você cortou a lâmina e julgou que a nossa distância tinha diminuído. Mas você se aproximou demais. É por isso que você é um fracasso. Eu sou uma feiticeira Jujutsu, não um espadachim. Ah, ela falando pra Mai, né, no caso. Aí, um fracasso como você tentou me analisar com base no seu nível? Completamente ridículo. E aí, o pai delas levando as duas extremamente feridas para dentro de uma sala ali bem escura, né? E aqui temos o capítulo 149, Preparação Perfeita, parte 2. E aí foi levando e vai continuando a dizer: eu vou dizer de novo e de novo. Eu não pude me tornar o líder do clã por causa de vocês duas. A técnica amaldiçoada do meu irmão mais velho foi desenvolvida recentemente e não cabe discutir se isso foi uma coincidência ou não. Eu nunca fui inferior ao meu irmão como feiticeiro, exceto por uma coisa: a capacidade dos meus filhos. Os filhos nunca devem ficar no caminho dos pais. E aí ele continua, né, mano? Essa é uma coisa complicada que eu acho que é melhor abordar no final, porque eu tenho minhas opiniões em relação a isso, tudo bem? Essa relação de pais e filhos, como cada um lida na vida do outro, é algo que eu tenho minhas opiniões bem formadas, né? Então, vamos no final, a gente vai analisar isso aqui com um pouco mais de criticidade, né? E aí, ó, a Maki fala: você não entende? Afundar uns aos outros é visto como uma virtude nesse país. E aí ele joga as duas, né, mano? No escadaria abaixo, numa sala que tem umas cordas, parece que como se fosse um selo, né? Aí, essa sala é usada para treino e punição. Nossa! Ela contém várias maldições de graus 2 ou níveis mais baixos. Aí, ops, sim, eu tô bem. Aperta aí na vertical, você é muito quieto. Bilhete pra você, quem é aquela criança? Que tal na semana que vem? Ou seja, várias maldições, né? Eles têm medo de mim agora, mas logo logo eles virão te comer. Restrição divina, força inata. O que ele tá? Ele tá jogando uma maldição? E daí? Nós feiticeiros lutamos com um corpo treinado que é aprimorado com energia amaldiçoada. Maki, qualquer feiticeira lá fora tem o seu poder. Adeus as manchas da minha vida. Ou seja, ele realmente queria eliminar elas de alguma forma, só que se ele matasse seria, eu acho que provavelmente uma coisa horrível para o clã e a imagem dele, então ele tá fazendo isso meio que para se livrar delas duas, né? E aí,
continua as maldições, né? Falando, olha lá, vamos dar as mãos, uma renovação. Estou impressionado. Lambe, 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 lambe. Não, olha pra cá. Por favor, devolva às 5 horas. Catabum. Já tá muito frio. E aí as duas, né? A Mai e a Maki. E a Mai segurando a Maki, ó. Pudum, a esdurona, como sempre. Ou seja, o coração da Maki ainda tá batendo, né? Aí a Mai fala, eu sabia que isso iria acontecer um dia. O que vai acontecer? As duas morrerem juntas? E aí, ó, olha que imagem legal, velho. Como se fosse o yin yang, né? A diferença das duas. As duas são idênticas, porque as duas estão com o cabelo curto, né? Só que uma e a outra, os dois opostos no quesito do espectro de Jujutsu entre irmãos, né? Muito bacana. E ela fala, droga, eu odeio isso. E aí, a Maki acorda como se fosse numa praia. Será que a Mai vai dar a vida pela Maki? Ah, não sei. Aí, ó, ela acorda e as duas estão nessa praia. Você pegou a ideia geral da minha técnica amaldiçoada, não é mesmo? Mas eu não posso criar grandes coisas complexas. Eu também tenho uma ferida de quando ele me cortou. Se eu criar isso, eu vou morrer. Até mais. Você está por sua conta agora. Aí a Maki, ei Mai, espera! Então, eu também tenho uma ferida de quando ele me cortou. Se eu criar isso, eu vou morrer. Então ela vai recriar alguma coisa na Maki que vai matar ela. Ou seja, ela tá se sacrificando para poder dar uma segunda chance à Maki. Caraca, bicho. E ela, a Maki, o que você quer dizer? Não importa, volta aqui. Ela, eu já tinha descoberto isso até o bastante tempo atrás. O motivo de gêmeos serem um mau presságio para os feiticeiros. Para ganhar uma coisa, você tem que sacrificar outra. Isso não é limitado a um pacto restritivo. É o mesmo princípio de ficar forte por meio de experiências dolorosas. Mas esse não é um caso para os gêmeos, porque gêmeos monozigóticos são considerados um único indivíduo no mundo Jujutsu. Entendeu? Então elas se completam, né? Peraí, então quer dizer que a Mai vai dar a vida pra Maki e elas vão meio que se unir em um ser só? E aí vai liberar tanto o potencial de luta quanto o potencial de energia Jujutsu? Poxa! Ó, porque tá vendo, ó, os fetos, eles estão com o cordão umbilical entrelaçados. E a Mai fala, você sou eu e eu sou você. Mesmo se você deu o seu melhor para ficar mais forte, é inútil. E aí a Maki, mas eu não tenho intenções de ficar mais forte. Eu posso... isso foi ela ou foi a Mai? Acho que foi a Mai. Eu posso usar a técnica amaldiçoada, mas você não. Então não faz sentido. Desde que eu esteja por perto, Maki, você continuaria sendo meia boca. Ou seja, porque elas estão dividindo a mesma essência. É basicamente isso que eu estou compreendendo. Elas compartilham dessa mesma essência. Elas compartilham da mesma fonte, né? Uma pegou o lado mais físico e a outra pegou o lado mais espiritual. Aí a Maki, ok, entendi. Agora volta aqui. E aí a Mai, eu só vou te deixar com isso. Abandone todo o resto. E aí a Maki pega no braço, no punho da Mai, só que passa direto. Eu vou levar tudo comigo, incluindo a energia amaldiçoada. Mas me prometa pelo menos uma coisa. Por favor, destrua tudo. E aí, ó, voltou lá quando elas eram pequenininhas, né? Em questão, é como se fosse um graveto, isso? É um graveto? Eu não sei ao certo o que significa isso. E aí, ela diz, e eu quis dizer tudo, irmãzona. É uma espada. E aí, a Mai vai em direção ao oceano e a Maki fica assistindo. E então, a Maki acorda com a espada na mão. E a Maki fala, Mai, acorda. Mai. E a Mai
deitada no chão, sangue saindo pelo nariz, pela boca, provavelmente advindos da luta passada, porém os olhos vazios, perdidos. E a Maki chorando. E então as maldições começam a rodear as duas. E então ela escuta o barulho. O pai delas escuta o barulho. Tum, tum. E ele vira a cabeça rapidamente, volta. Só que tem uma cortina saindo de dentro da sala. E aí ele pensa, as maldições desapareceram? O que aconteceu? E meu amigo, no meio das trevas, no meio das nuvens, ela deixa o corpo da Mai no canto da porta sentado. E aí, olha isso daqui. Meu corpo ainda se lembra do sentimento de medo que eu tinha tentado esquecer. Caraca! Que quadro lindo! Que quadro lindo! O paralelo entre a Maki e o pai do Fushiguro, velho. Meu amigo do céu! Ela é a mesma essência. É a mesma essência. E aí, ele olha aquela cena, os olhos abrem, esbugalham desesperados. Ali ele sentiu a pressão. E ele já vai puxando. Técnica amaldiçoada de liberação. Chama forte. E aí ele vai, certo, eu vou novamente te queimar por inteira. E aí ele se prepara quando ela fala, venha, seu fracasso. Meu amigo, ela cortou a cabeça dele no meio. What? Ele só deu tempo de terminar, venha, seu fracasso. Ela já tinha cortado. E aí ela fala, espada aqui a punho, Mai, vamos começar. Meu amigo do céu, ela é como se fosse a versão aprimorada, velho, do pai do Fushiguro, mano. Caraca, velho, eu quero muito ver o resto disso, mano. Meu amigo do céu. Gente, que coisa linda. Aquele quadro foi tipo, pá, 180, mano. Agora o pau vai torar, velho. Meu amigo, nossa, que quadro lindo. Não, vamos voltar naquele quadro, pelo amor de Deus. Eu preciso ver aquele quadro novamente, mano. Olha que quadro sensacional. O paralelo, velho. Meu amigo, que lindo, mano. Que lindo. Mano, que foda. Vamos lá, gente. Vamos discutir essa bagaça porque temos muitos pontos aqui interessantes. E vamos conversar também sobre assuntos que são bem complicados. Principalmente estão muito em voga hoje em dia, né? Se você for parar pra perceber. Vocês vão entender na hora que eu for falar. Vamos lá. Aqui temos, né, ele levando as duas, né, meio que culpando, falando assim, como é que vocês querem, de alguma forma, tentar enfrentar a mim, né, com um nível tão abaixo que vocês têm, né, me analisar a minha força. E ele fala, novamente afirmando, né, que, mano, eu só não fui o chefe da família porque eu tive vocês, ou seja, empurrando a culpa nos filhos. Isso, e aqui ó, os filhos nunca devem ficar no caminho dos pais. Nesse momento aqui a gente vai conversar sobre um assunto que infelizmente tem crescido bastante, esse comportamento. Não é uma coisa que você vai perceber com muita clareza, vai ficar muito na cara. Porém, infelizmente, a gente pode falar isso. É claro que eu não vou falar com toda o ímpeto que eu queria, por conta que existem muitos assuntos pesados que infelizmente nós não devemos tocar com tanta gana, né? Mas vamos lá, vocês vão me entender. A gente está passando por um período muito complicado, que é justamente a pandemia, né? Estamos todos em casas, tentando manter a nossa saúde, não saindo e tendo cada vez mais convívio com os nossos familiares, né?
Querendo ou não, muitas pessoas passavam os dias todos trabalhando ou resolvendo outras coisas e não tinham tempo para a família. E com isso a gente começa a perceber, né, vários pontos das famílias que a gente fala assim, o seguinte, existem muitos pais despreparados. Isso mesmo. Você pode falar assim, mas por que são pais despreparados? São pessoas que não estavam preparadas para ter um filho. São pessoas que não estavam preparados para ter a responsabilidade de cuidar de alguém. Pessoas egoístas, pessoas que não tinham a estrutura mental, um nível de amadurecimento. E talvez também existem pessoas que não têm a compatibilidade de ser um pai, uma mãe, de ser alguém que cuida. Não precisa nem ser uma pessoa que nasceu de você. O ato de cuidar, às vezes, é necessário você ter uma afinidade, como é que eu posso dizer? Você tem na sua essência isso. Vamos lá. Quando ele fala aqui que os filhos não devem ficar no caminho dos pais, a gente percebe um pai extremamente egoísta. Um pai que vê os filhos como uma ferramenta para alcançar algo. Ou seja, eles são um meio de alcançar algo. Que é justamente o que a gente vê, essa parte ruim dessa questão da hierarquia de Jujutsu, principalmente nas famílias. São famílias disfuncionais. Ou seja, você tem um pai que usa do filho como um troféu para mostrar que ele é bom o suficiente. E é justamente o que ele falou. O único motivo para eu não ter conseguido chegar à chefia foi a minha capacidade de ter bons filhos. Mas aí você vem, o que diachos é o bom nesse quesito? O que diachos é o bom? É algo que não funciona para eles. Não existe filho bom, filho que é bom, filho que é ruim. Tem pessoas que têm boa índole e má índole. Isso é outra coisa completamente diferente. Mas não existe filho bom e filho ruim. Existe filho. Filhos e filha. Existe. Criança, um ser. É algo que não é bom e nem ruim. Normalmente ele é bom porque você ter uma pessoa para quem você cuida, que você se preocupa, que você abdica de coisas para ter ela, para criar, dar uma boa criação, uma boa educação, alimentação, tudo, suprir tudo aquilo que a criança pede. Só que aí é que tá o problema, gente. Hoje em dia você tem pais que só querem suprir fisicamente e monetariamente. Meu filho come, meu filho tem uma escola boa, meu filho tem um professor muito bom, ele tem um acompanhamento excelente, só que o filho pede uma coisa que é o principal: afeto. O afeto é o ponto principal que uma criança necessita. Comida você tem como dar, você dá os seus pulos, cria, vai, pega um emprego, faz do mundo, vamos dizer, fundo, você consegue alimentar uma criança. Educação, você rala, vê, paga um colégio, vai, escolhe uma escola pública de qualidade, vai, coloca o seu filho, acompanha junto dele. E aí ele vai crescendo e vai tendo uma educação decente. Mas o fato de você não dar o afeto, é aí onde você consegue apontar um pai, uma mãe, uma família disfuncional. Então, nesse momento aqui que ele fala justamente, os filhos nunca devem ficar no caminho dos pais. E infelizmente a gente tem muito disso. Gente, para vocês terem uma noção, eu já trabalhei em escola. Durante alguns anos da minha vida, eu já trabalhei numa escola e eu percebia escolas de alto nível, né? Crianças extremamente ricas. Eu não vou falar o nome para poder também, né? Não tem necessidade. Mas aqui na minha cidade tem escolas extremamente ricas, onde os pais mandam seus filhos, tem uma educação exemplar e tudo mais, aquela coisa. Às vezes uma educação muito ditatorial, se você for parar dessa forma, mas tranquilo. Porém, existe algo que eu percebi durante os anos. As crianças eram extremamente necessitadas de afeição. Crianças que se tornavam rebeldes porque o pai não era presente, a mãe não dava atenção. Ou, sei lá, crianças que passavam um dia inteiro no colégio, esperando o pai ir buscar. Não é porque a criança saiu da aula às 6 horas da tarde, vamos dar um exemplo, e o pai chegava às 6h15, 6h30. Não, gente. A criança terminava a aula às 12 horas
Às vezes, às 11h30, o pai só ia buscar a criança na escola às 7 da noite. Às 7, só pra pegar a criança, leva pra casa, dorme, fica lá fazendo as coisas dele e depois volta de manhã, deixa a criança. A criança não tinha uma vida familiar, a criança tinha uma vida só no colégio. Tanto que a afeição da criança era para com os funcionários do colégio, os professores, porque eles conviviam muito mais e escutavam ela, conversavam com ela, tinham uma afeição com ela maior do que os pais. E aí o que acontece? Você gera essas crianças totalmente sem afeto, sem preparação psicológica, crianças que qualquer coisa deixavam elas desoladas. Não sabem lidar com o fracasso, não sabem como socializar normalmente. Esse é o pior, repetem atitudes extremamente nocivas porque veem os pais fazendo isso. Então, por conta disso, eu posso lhe dizer, hoje em dia na pandemia você está vendo muitos divórcios porque as pessoas não convivem mais, os filhos não convivem mais, os pais não convivem, eles só aturavam, viam, tipo, oi filho, bom dia, boa tarde, boa noite, só. E infelizmente é um paralelo que você pode fazer muito próximo com a nossa realidade e a realidade de Jujutsu. Isso daqui que está acontecendo não é ficção, gente. Isso aqui não é ficção. Isso é somente um retrato da realidade. Tá entendendo a loucura disso? Pois é. Infelizmente isso realmente acontece. E aí você tem ele jogando elas dentro daquele local, né? Naquela escada. E o que acontece? É como se fosse, tipo, o seguinte, vocês são ridículos, vocês são horríveis, fracassos, e eu tenho que lhes punir, eu vou lhe punir por conta de que você não atingiu as minhas expectativas. Tá entendendo a loucura, a bizarrice desse pensamento? Você vai punir uma pessoa porque ela não atingiu a sua expectativa, que era lá no céu. O céu é o limite. Por causa que não fez um X ou Y, é inútil. Não passa de um estorvo, não passa de um encosto, uma pedra no caminho. Tá entendendo o nível de bestialidade, o nível de ignorância, de falta de paternalidade? É absurdo, entendeu? Mas ainda bem que lá pra frente vamos ter uma bela da vingança, não é mesmo? E aí, ele fala, né, que ele fala sobre justamente a restrição divina força inata, que é basicamente o que o pai do Fushiguro tinha, né? Ele não tinha poder de feitiço, ele não conseguia gerar feitiço, não tinha energia amaldiçoada. Ele era algo diferente. E ele tinha medo / frustração em relação porque as duas seguiram o mesmo caminho. Porque mais pra frente, se você perceber aqui, quando as duas fazem esse momento onde a Mai vai revelar pra ela que as duas foram da mesma fonte, por isso que uma nunca vai ficar completa, porque existia a outra, porque cada um tinha uma parte de um todo. O conceito do yin yang, né? O equilíbrio, as duas juntas eram um equilíbrio. Porque cada uma tinha uma parte de algo que faltava na outra. Ou seja, o que você tem de bom aqui, o que você tem de bom eu não tenho, mas o que você tem de ruim eu tenho a parte boa. Então as duas se completavam, elas necessitavam de coexistir. Só que para poder elas conseguirem sobreviver nesse momento, infelizmente não pôde ser feito essa questão das duas coexistirem. Uma teve que realmente abrir mão para a outra. E a Mai, desde o começo, se você for perceber, ela tem essa pegada de que é uma pessoa que não tem muito gosto pela vida. Principalmente por conta das frustrações, por conta também da criação, da questão dessa família disforme. Então, você tem todos esses conceitos na mente dela e ela demonstrava ser uma pessoa depressiva. Uma pessoa que necessitava de extraviar extrapolar, botar pra fora todos esses sentimentos através da personalidade sarcástica, provocativa. Tá entendendo? Então, por conta disso aqui, se você voltar, elas se encontram, né, na mente aqui, esse pensamento, e ela fala, o seguinte, o que aconteceu com a gente? Por que nós somos assim? Por que nós funcionamos desse jeito? Porque
gêmeos monozigóticos, né, que são do mesmo zigoto, né, mesma célula, mesma conjunção de células, nós saímos, na questão de ser humano, nós somos idênticas. Porém, no quesito de Jujutsu, tipo, no comum nós compartilhamos de várias coisas. No quesito de Jujutsu é diferente. A nossa fonte de poder é a mesma, porém cada um fica com uma parte dela. Por isso que não, ela falou, por isso que não importa o quanto você treine, o quanto você tente melhorar. Você nunca vai conseguir, porque a outra parte desse todo que você busca sou eu. Tá entendendo? E aí mais pra frente aqui, ela basicamente dá a ela a última peça. Tipo assim, ó, eu vou levar a energia de Jujutsu comigo. A energia amaldiçoada eu vou levar comigo. Mas eu vou te deixar uma coisa que vai te completar. E aqui tem, no momento, que é a espada, né? E fora isso, ela diz, faça o seguinte, destrua tudo por mim. Tudo. Mas o que é o tudo que elas estão falando? O tudo é justamente essa estrutura familiar doente. Esse quesito de família, de clã, que é nocivo, que gera pessoas extremamente arrogantes, competitivas, que tramam contra os próprios para poder conseguir chegar ao topo. Tá entendendo? Algo que é como aqui fala, ó, eu acho que é bem aqui para trás, ó. É um pouco aqui para trás, quando ele fala, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Afundar uns aos outros é visto como uma virtude nesse país. É justamente a Mai que ela fala isso. Porque é basicamente o que vale a pena. É você atropelar, subir a qualquer custo, independente do que vá custar. Tá entendendo? E isso nós temos sim na nossa vida, na nossa comunidade, no cotidiano. Quantas pessoas utilizam de vários métodos para subir numa empresa? Quantas pessoas utilizam de vários métodos para prejudicar alguém? É algo corriqueiro. Tudo isso é uma grande crítica à nossa sociedade. Tá entendendo? E principalmente a sociedade japonesa. E aí, se você perceber aqui, ó, ela justamente, ó, fala sobre essa questão de não importa quanto você tente, você é sempre meia boca, porque a outra metade sou eu. Só que ela deixa aqui justamente esse galinho que é esse outro poder que faltava para terminar todo o processo da Mai, né? Da Maki. E aí ela acorda e vê a Mai chorando, a Mai morta, ela chorando, e ela se dá conta da situação, e todas as maldições vêm, e ela literalmente dizima. E nesse momento aqui, a Maki fez o que todo mundo queria fazer com a porra desse clã inteiro. Ela chegou, e a presença, a aura, a figura lembra ao pai dela o que ele mais tinha medo, o que ele queria esquecer, que era o pai do Fushiguro. Eu só não falo o nome dele porque eu esqueci, mas vocês me entendem. E aqui o paralelo, cara, o paralelo é fantástico. Essa besta sem controle, com força absurda, uma movimentação, um domínio do corpo como ninguém. É aqui. E nesse momento, ele entra em desespero, puxa todos os feitiços que ele poderia enfrentar a Maki de qualquer maneira, e ela só... Ele ainda solta as últimas palavras dizendo, venha seu fracasso, gritando, mas nesse momento já não existia mais vida. Ela tinha cortado a cabeça dele. Meu amigo, ó, cereja do bolo, rapaz, cereja do bolo. E aí, temos aqui ela ao final dizendo, Mai, vamos começar, que é justamente derrubar esse sistema todo desgraçado, não é mesmo? Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido. Eu acho que foi até longo hoje o período de análise, né? Desculpe se eu falei muita coisa. Se você concorda ou não concorda, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito lisonjeado de poder lhe responder. Então é isso, cambada. Então caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta, mas não seja inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos. E lembrando que hoje, às 10 horas da noite, vamos começar Octopath Traveler lá na Twitch, tudo bem? twitch.tv/o Setor 7. Então é isso, gente. Muito obrigado para você que chegou até aqui e até a próxima.